E a punição aos responsáveis por depredar prédios dos poderes em Brasília desafia o judiciário. O criminalista e professor de processo penal da PUC de São Paulo, Fernando Castelo Branco, considera o caso sem precedentes. Vivemos uma situação absolutamente inusitada, né, sob dois aspectos. Primeiro, o aspecto histórico de um atentado efetivo e violento contra as instituições democráticas, atentado dos quais não se tinha, num passado recente, uma memória, né? Nós podemos remontar a 1964 com o golpe militar e ali o ato institucional número 5, que talvez tenha sido a grande marca, né, triste marca de um atentado efetivo contra as instituições democráticas. E somos brindados, né, no acender das luzes de 2023 com essa triste movimentação também atentatória contra as instituições democráticas. Então, por um lado, nós temos essa situação excepcional, essa situação, como eu disse, inusitada, mas também inusitada pela magnitude com que os atos foram praticados, né? Sem dúvida nenhuma, houve fomento, sem dúvida nenhuma, houve organização, houve patrocínio e houve uma massa muito bem manobrada, né? Infelizmente é importante reconhecer isso, o que não tira a responsabilidade de cada um desses participantes. Algo em torno, a imprensa noticia, 1.200, 1.300, falam até em 1.500 pessoas. Então, sob esse aspecto, né, da magnitude dessa movimentação, poderia-se até classificar, sem medo de errar, uma manifestação com atentatória à instituição democrática e uma manifestação eminentemente golpista, eu acho que nós devemos olhar para a nossa organização judiciária. E nós não temos uma estrutura, e duvido que algum país o tenha, para, de plano, fazer funcionar a máquina estatal pelo Poder Judiciário para dar andamento ao devido processo legal dessas 1.200 pessoas. Nós vamos ter, e já estamos sentindo essa dificuldade, por exemplo, essas pessoas foram presas em flagrante. O fator discricionário para essas prisões, né, se prender em flagrante 1.200 pessoas, é altamente questionável, né? Será que efetivamente essas 1.200 pessoas presas em flagrante estavam numa situação de flagrante delito? Estavam efetivamente praticando crimes? Né? Para isso existe, e aí me baseio na letra da lei, para isso existe a audiência de custódia. Ou seja, as pessoas que são presas em flagrante, em 24 horas devem ser encaminhadas a um juiz para que esse juiz competente celebre essa audiência de custódia. Para se ater a dois pontos importantes. O primeiro deles, se é uma prisão legal, né? Se efetivamente está calcada numa situação de flagrante delito. Né? Então, imagina milhares de audiências de custódia para se analisar individualmente a conduta de cada um desses presos para saber, em primeiro lugar, se aquela prisão em flagrante foi devida. E o segundo ponto da audiência de custódia, tão ou mais importante, é se essa prisão em flagrante deve ser convertida numa prisão provisória, numa prisão preventiva. Não é? E eu tenho para mim que nós não temos uma capacidade jurisdicional para fazer isso com a atenção e a responsabilidade que o caso requer. É importante dizer que a OAB do Distrito Federal tem feito um trabalho hercúleo no sentido de tentar ajudar e efetivamente auxiliar o Poder Judiciário na celebração e na noticiação, no apregoar de notícias sobre as audiências de custódia, mas mesmo assim nós estamos correndo
contra uma situação que eu disse que é absolutamente inusitada. Claro. Professor Fernando, qual que é a situação jurídica dessas pessoas nesse momento? São mais de 1.000 e tantas pessoas presas, como a gente vem falando, e elas foram presas em flagrante, como o senhor explicou. E qual que é o próximo passo? Seria a audiência de custódia com cada uma dessas pessoas, mas não há estrutura, pelo menos ao que se avalia, não há estrutura para que todas sejam atendidas. Então, elas devem ficar nessa situação por quanto tempo? Se nada acontecer, elas são soltas? Como é que funciona? Pois é, funciona pelos ditames legais. E o que diz a lei? E é muito clara nesse sentido, que em 24 horas o preso em flagrante deverá ser encaminhado e ouvido por um juiz de direito competente. O que tem acontecido em vários desses milhares de casos, né? As pessoas ainda aguardam essa audiência de custódia passado, sei lá, uma semana, 8, 10 dias. Então, eu tenho para mim, com a maior tranquilidade, sem medo de errar, que essas prisões, pelo desrespeito à lei, ou seja, de que essa pessoa deveria ter sido apresentada em 24 horas, nós já temos aí um evidente excesso de prazo, né? O que torna essa prisão em flagrante, por conta desse excesso de prazo, né, uma prisão ilegal. Então, veja só a situação na qual nos colocamos no atual momento. Atos gravíssimos, atentatórios contra o Estado Democrático de Direito, violentos, né? Não há dúvida nenhuma que o Poder Judiciário, o poder de polícia deveria agir, vem agindo, deveria ter agido de uma maneira mais contundente no dia daquelas manifestações, daqueles atos golpistas, mas agora nós temos o que nós chamamos de devido processo legal. E esse devido processo legal, até por uma dificuldade operacional, não está sendo cumprido. Então, essas pessoas que teriam o direito da realização de uma audiência de custódia no prazo determinado por lei, sempre é bom repetir, de 24 horas. E por que esse prazo, né, Tiago? É importante que se diga. A prisão em flagrante é a única modalidade de prisão em que não há uma ordem judicial determinando esta prisão. A prisão em flagrante é aquela prisão que ocorre no momento efetivo, né? No momento em que o crime está vivo, o crime está pulsando, o crime está ocorrendo. Então, pode-se prender em flagrante, aliás, qualquer do povo pode prender em flagrante e a autoridade policial deve prender em flagrante qualquer pessoa que esteja numa situação de flagrancial de prática de delito. Né? E foi o que aconteceu, né? Milhares de pessoas foram presas. Tenho para mim também que não dá para dizer assertivamente que essas 1.200 pessoas, 1.000 e tantas pessoas, estavam efetivamente numa situação de flagrante delito, né? Eu acho que naquela confusão muita gente foi levada, e não estou dizendo que aconteceu isso, mas que pode ter acontecido é absolutamente possível, né? Foram levadas aí junto com essa horda, com essa massa humana que foi encaminhada como praticantes de delitos. Então, a partir do momento que não se cumpre a determinação legal dessas pessoas serem ouvidas, e essas pessoas estão aguardando essa audiência de custódia, numa prisão que não há ordem judicial, né? Então, essas pessoas passam a estar claramente num estado, a condição de prisão dessas pessoas passa a estar claramente num estado de ilegalidade, no meu ponto de vista. E professor Fernando Castelo Branco, falando sobre as penas que essas pessoas podem sofrer a partir de agora, né? Claro, com todos os julgamentos e análises, porque eu não sei se é possível fazer uma separação que é a seguinte. Primeiro, você tem pessoas que entraram nos poderes e fizeram a depredação,
cometeram aqueles atos bárbaros. Pessoas que ficaram do lado de fora lutando a Praça dos Três Poderes e efetivamente elas só estavam lá olhando, tirando fotos e não praticaram um ato de violência de invadir e depredar o Congresso. E tem muita gente que estava, no caso de Brasília, né, em frente à sede do Exército e muitas pessoas foram simplesmente levadas para prestar depoimento e algumas foram presas. É possível, entre esses 3 exemplos, se separar as punições? Quem depredou terá uma punição maior, pode ser enquadrado em outros crimes ou não? Como é que isso funciona? Como é que é essa separação? Acho que esse é o desafio, né? Pois é, Thiago, um ótimo ponto levantado por você. Eu diria o seguinte, não é só possível, como é absolutamente indispensável, né? A individualização das condutas de cada uma dessas 1.200, 1.500 pessoas deve ser adequadamente individualizada, né, para que ocorra, eventualmente, a punição devida, né? Eu tenho para mim, por exemplo, que algum curioso que estivesse lá na Praça dos Três Poderes, como você bem ilustrou, tirando fotografia, etc., ele não teve um ato efetivamente atentatório, né? A horda de curiosos também existe em todo e qualquer cenário, né? Então, dizer que essa pessoa participava ativamente dessas manifestações golpistas é algo que, em primeiro lugar, o poder constituído do Estado, através do Ministério Público, deverá provar, né? E acho que é isso que eles estão tentando fazer agora. A análise de celulares, de vídeos, da própria imprensa, tentando, como eu disse, individualizar essas condutas para que isso seja devidamente apurado. Agora, isso leva tempo, né? Isso leva um enorme tempo para que isso possa ser selecionado, para que isso possa ser, diria eu, peneirado, né? E aí individualizar, separar a conduta de cada uma das pessoas. Então, nós estamos numa situação, diria eu, calamitosa também, porque esse tempo que vai se excedendo e naturalmente pela quantidade de pessoas e pelo grau, até pela gravidade, né, pela letalidade que essas condutas geram e preocupam a sociedade e merecem ser apuradas, nós temos que tomar um cuidado enorme para saber se efetivamente não está, na medida em que você, a pretexto de se defender a ordem democrática, né, você vilipendiá-la desrespeitando o devido processo legal, é uma situação também muito preocupante. Então, é o que eu não estou dizendo que efetivamente eu não conheço o processo, eu não tive acesso aos autos, mas tenho visto e ouvido de muitos colegas que estão num movimento até angustiado, né, angustiante, acerca da tentativa de se obter informações dos processos, os andamentos, até mesmo o contato com seus constituintes, né, que estão presos, né? Essa dificuldade tem existido e, repito, a OAB do Distrito Federal tem exercido um papel fundamental na tentativa de minimizar esses danos. E danos que têm nome, né? Que podem gerar uma ilegalidade e geram uma ilegalidade que afetam o devido curso do processo.